Saudações, amigos da Sertão TV, eu sou o professor Carlos Costa. Estamos dando início a mais novo programa da nossa Sertão TV, o programa Registro do Sertão. Hoje é o nosso primeiro programa, estamos aqui dentro do cemitério Nossa Senhora do Carmo, aqui de Quixeramobim. Um cemitério com 150 anos de história. E nós vamos mostrar um pouco da história do nosso município a partir das necrópolis central do nosso cemitério. O programa Registro do Sertão tem o objetivo de mostrar um pouco da cultura, da arte e da história do nosso sertão cearense. Só se preserva aquilo que se ama, só se ama aquilo que se conhece. Pautado nisso, que nós iremos apresentar para vocês, no decorrer desses programas, um pouco de nossa história, a história do sertão do Ceará. Vem com a gente, vamos conhecer? Estamos aqui do lado do túmulo de Eulália Pires Leal, um dos túmulos mais conhecidos e mais visitados aqui da necrópole do cemitério de Nossa Senhora do Carmo. Eulália era uma jovem donzela. Conta que no dia 21 de fevereiro de 1921, ela saiu na Serra de Santa Maria para deixar merenda para os seus pais. E no caminho, uma onça pintada, o atacou e a devorou. Seus pais deram conta da sua falta e saíram à sua procura e encontraram seus restos mortais. Eulália foi morta e devorada pela onça e foi enterrada aqui, né? E durante muitos anos se acreditou que no dia de finados, quando ficava nublado, seria o sofrimento de Eulália, e quando chovia, eram as suas lágrimas. Por muitos anos as pessoas vieram até nesse túmulo aqui, pediram orações, na qual foram atendidas. E Eulália aqui no cemitério de Quixeramobim, ela virou uma espécie de santa, uma donzela virgem, de muito amor, de muito ardor nas suas preces e orações, e esse túmulo está aqui hoje. O mais interessante do túmulo é que a base do túmulo tem as patas da onça, que trazem a recordação mórbida do seu final trágico. Aqui, o túmulo de Eulália Pires Leal. Aqui nós estamos ao lado, talvez, dos túmulos mais importantes do cemitério de Quixeramobim. O túmulo do comendador José de Amorim Garcia, o comendador Garcia. Além da estrutura arquitetônica ser bastante diferenciada, ou seja, ele é todo no estilo neoclássico, né? E é o maior túmulo e mais alto túmulo daqui do cemitério de Nossa Senhora do Carmo. Por que ele é o maior? Por que ele é o mais alto? Porque a pessoa que está enterrada aqui era de uma família nobre. Comendador Garcia, como o nome já diz, era um comendador da Rosa, título dado por Dom Pedro II no ano de 1889, meses antes da proclamação da República. Mas a história sobre essa figura tão importante para o Quixeramobim, que ficou esquecida, né, ela tem ares de história mórbida, história de uma tragédia. O comendador Garcia era o intendente, na época uma espécie de prefeito, um homem de muita influência política, comerciante da cidade e o intendente. Ele foi deputado provincial. Para mostrar a importância que ele dava à nossa cidade, durante uma assembleia, o
o coronel João Paulino, que era também deputado, colocou um projeto de transferir a capital de Quixeramobim, aliás, a capital do Ceará, para Quixeramobim. E ele, mesmo sendo inimigo político do coronel João Paulino, ficou ao lado dele e apoiou de tanta importância que era para a nossa região. Veio a construção, veio a estrada de ferro, que ia trazer, ligar Fortaleza ao Crato. O comendador Garcia, ele foi atrás desse projeto para que ele passasse pela nossa cidade. Quixeramobim tinha sua relevância geográfica, sua relevância política, e ele levou isso para a Assembleia. Não foi aceito. Depois teve que ir até o Rio de Janeiro e conseguiu, junto a Dom Pedro II, que o projeto passasse por Quixeramobim. Foi um baluarte. Ele fez tudo para que isso acontecesse. Tinha um problema do rio, ele conseguiu, junto às autoridades, uma ponte de ferro vinda da Bélgica, de aço vinda da Bélgica, para suprir a necessidade que o trem passasse pela ponte, que o trem passasse pelo rio. E o comendador Garcia fez toda essa mobilização em torno do progresso do nosso município. Só que no dia da inauguração da estrada de ferro, da estação ferroviária, ele foi barbaramente assassinado. Mas a história não parou por aí. O que já parecia algo terrível, a morte de tão nobre e importante político da nossa região, ainda foi seguida do maior erro jurídico, talvez, da história do Ceará. Acusado de ter sido o mandante da morte do comendador Garcia, Fausto Lessa, coronel Fausto Lessa, foi acusado por Irineu, que era um ex-empregado do próprio comendador Garcia, que tratava dos seus cavalos. A história conta, o processo conta, que ele foi o mandante, o coronel Teófilo Lessa. Foi preso, condenado e morreu na cadeia depois de 10 anos. Junto com ele também foi o seu filho Fausto Lessa. A situação é que 10 anos depois foi provado que era inocente. Irineu, lá no estado do Maranhão, chama um padre e conta que não houve, ninguém mandou ele matar o comendador Garcia. A morte dele foi por conta do desentendimento no trabalho. E o comendador Garcia entrou para a história. Além de ter sido um grande baluarte do nosso progresso do nosso município, também aconteceu esse erro jurídico. O que nos deixa mais triste é de observar esse túmulo, de tanta relevância e importância histórica, além da sua arquitetônica, como eu já frisei, neoclássica, além da representação da história do comendador Garcia para o nosso município. Esse túmulo ele está em estado de preservação bastante deteriorado, né? A situação é, a família não existe mais, a família não mais está presente no nosso município. Contudo, pela relevância da história e da arquitetura desse túmulo, se fazia necessário uma preservação para que a memória do nosso município, para que a história de Quixeramobim, aqui dentro do cemitério Nossa Senhora do Carmo, continue preservada. Muitas são as personalidades que estão sepultadas aqui no nosso cemitério. Pessoas importantes, pessoas de história do nosso município. Uma delas é Dona Aldamira, conhecida Aldamira Guedes Fernandes, conhecida como Dona Aldamira. Dona Aldamira não era de Quixeramobim, nasceu em Iguatu, de uma família tradicional. Tinha um primo muito famoso, ficou muito conhecido, o advogado Humberto Teixeira, pelas músicas que fez com o rei do Baião, Luiz Gonzaga, era prima dela. E ela veio para Quixeramobim com seu esposo, Dr. Joaquim Fernandes. E o que traz mais importância e relevância para a história dela e que faz esse túmulo aqui ser um dos mais visitados aqui na necrópole do cemitério de Nossa Senhora do Carmo, é a relevância política que ela teve na história do município de Quixeramobim. Em 1958, Dona Aldamira foi eleita prefeita do município, a única mulher
prefeita da história de Quixeramobim, em 1958, com 58% dos votos. Mas o mais interessante da história é que ela foi a primeira mulher eleita pelo voto direto prefeita do Brasil, que traz e a transforma numa relevância histórica imensa, não só para o município de Quixeramobim, mas para todo o território nacional. Aldamira Guedes Fernandes está sepultado aqui e faz parte da história do nosso cemitério. Estamos aqui em frente de dois túmulos de duas personalidades muito importantes na história de Quixeramobim. Talvez os dois principais médicos da nossa história. Do meu lado aqui, Dr. Pontes Neto, professor de Química, Física, Matemática, médico, deputado estadual. Foi eleito em 1947 com cerca de 4.400 votos, deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil. Teve seu mandato cassado e veio para Quixeramobim uma forma de exílio dentro do estado. Aqui ele não ficou parado, aqui ele montou talvez a primeira e única residência do sertão, né? Residência médica. Dr. Pontes Neto faleceu, deixou o seu legado e hoje tem um hospital regional levando o seu nome. O seu túmulo tem uma arquitetura interessante, uma capela vazada, inspirada nas antigas capelas barrocas, lembrando também a capela central da necrópole, a capela aqui do cemitério Nossa Senhora do Carmo. Mas algo muito interessante também é que ao lado desse túmulo está o túmulo do Dr. José Alves da Silveira, médico, ex-prefeito de Quixeramobim, talvez um dos médicos que mais conquistou a população pelo seu trabalho quase sacerdotal. José Alves, paraibano, veio para o Ceará à busca de conhecimento, à busca de aprendizagem, através do seu mestre Dr. Pontes Neto, que está enterrado ao seu lado. O discípulo que veio para Quixeramobim, que fez história, que se tornou prefeito, se tornou amado pela população não só de Quixeramobim, mas de todo o sertão central, e repousa hoje ao lado do mestre, Dr. Pontes Neto. São dois túmulos muito visitados no dia de finados. No dia de finados eu fiz uma experiência, sentei à frente desses dois túmulos e foi impressionante. O número de pessoas que paravam à frente dos dois túmulos, faziam uma pequena prece e emocionados saíam. Talvez emocionados por alguma coisa que esses dois médicos fizeram para eles, talvez até de ter salvado as suas vidas. Esses dois homens estão aqui enterrados no nosso cemitério e fizeram parte da nossa história de Quixeramobim. De segunda a sexta, de 12h10 às 13h30, Ronildo Saldanha atualiza sua tarde com o Repórter Ceará. Sertão TV, feita para você. Imagina contratar telefone fixo e ganhar o dobro de velocidade em sua internet? Na BrisaNet é assim. Assine um dos planos de telefone fixo e ganhe o dobro de velocidade em internet, mais chips Brisa Móvel. Confira o regulamento em nosso site ou ligue 0800 281 3017 e aproveite. BrisaNet, levando o mundo até você. Região Centro do Ceará.
17 municípios integrados. Juntos, somam 20 mil quilômetros quadrados. E estimativa de mais de 500 mil de habitantes. Com tantos lugares para estarmos, precisamos de sua colaboração. Aconteceu algum fato no seu bairro ou comunidade? Acesse as nossas ferramentas e encaminhe para a nossa reportagem. Faça a TV com a gente. Seja nosso repórter popular. Você registra, a gente publica. Toda quinta, 17 horas, o Elistênio Alves conversa com uma artista diferente no Amigos da Música. Sertão TV, feita para você. Assim como na vida, assim como na morte. Os cemitérios são representações da vida das pessoas, assim como elas viveram. Se elas viveram ricas, elas têm aqui túmulos vultuosos, bonitos, da arquitetura contemporânea, neoclássica, barroca. Mas aqui também está sepultado pessoas anônimas, que não viveram uma história vultuosa, mas que têm as suas representações. Aqui do meu lado temos uma pessoa simples, que eu não vou dizer o nome, mas é a Dona Maria. É a Dona Maria que está sepultada aqui, apenas uma cruz e um local de acender vela. Né? Mostra como foi sua vida. Nós vamos mostrar outros túmulos para vocês da representação histórica, a representação do que eles viveram durante suas vidas. Que eu gosto muito de dizer, assim como eles viveram, estão aqui no cemitério também sepultados. Como eu já falei, os túmulos, eles são representações arquitetônicas. Né? Aqui tem um que é interessante, que nos chama muita atenção, que é o túmulo do Ciclo dos Trabalhadores Cristãos de Xeramubim. Provavelmente aqui é uma cova coletiva, é um túmulo coletivo. E o que chama a atenção na sua arquitetura? É o calçadão, de estilo português. Uma raridade ainda na arquitetura brasileira, muito forte em Portugal. Uma lembrança é que esse tipo de piso se encontrava antigamente no interior da igreja matriz, que foi derrubado, foi tirado, foi arrancado e colocado granito. E era muito parecido, ambos de origem portuguesa. Então é uma curiosidade aqui do cemitério também na parte da arquitetura. Muitos são os túmulos, muitos são as sepulturas. Mas um que chama muita atenção aqui é o da família Saldanha, pela sua arquitetura contemporânea, mas porém pela sua suntuosidade, pelo seu tamanho. Esse túmulo tem 2 andares. Isso é o que chama a atenção, pelo seu luxo, pela sua imponência arquitetônica, mesmo sendo uma arquitetura contemporânea. Não é só de luxo, não é só de riqueza, não é só de glamour que vive o cemitério Nossa Senhora do Carmo. Nós também temos os nossos problemas. Aqui está uma representação desse problema, que é o abandono. Esse jazigo, esse túmulo, que nós não sabemos, que não tem mais a placa, não sabemos de que família é, está abandonado há algum tempo, caiu o teto e está aqui. Infelizmente, pouco se faz para resolver essa situação. Em outros cemitérios, quando a família abandona um túmulo, quando a família não cuida do seu túmulo, ele é retirado os restos mortais, colocado em um local apropriado e o túmulo é vendido ou é doado para outra família. No caso de Xeramubim, nós estamos vendo esse problema. Infelizmente, não só de festa, não só de, se é que existe festa dentro do cemitério, né? Mas não é só de arquitetura barroca,
neoclássica, contemporânea e história que se vive. Mas também temos esses problemas, e esse aqui é um deles, infelizmente. Como já falei, nem só de história vive os cemitérios, mas aqui é a representação de uma vida, a representação de várias vidas. Pessoas que hoje estão enterradas aqui tiveram uma vida. Xeramobim é um cemitério diferente. Nos seus 150 anos de história se mantém a tradição de fazer as capelas, de fazer os túmulos, coisa que em outros cemitérios mais modernos não existe mais. E aqui são várias as curiosidades. São túmulos que representam a profissão do morto, que representam histórias de amor. Existe aqui declarações de amor, existe representação da sua vida, né? E as pessoas se sentem mais próximas. Nós vamos mostrar para vocês algumas imagens, alguns desses túmulos curiosos que estão aqui na necrópole do cemitério Nossa Senhora do Carmo. Outro problema aqui no cemitério Nossa Senhora do Carmo é o crescimento desordenado, é a superlotação. Vocês estão vendo aqui, ao nosso lado, como é que está a situação. É túmulo encostado no túmulo, a desobediência das ruas, você não tem como mais trafegar, andar aqui dentro do cemitério. Mas o pior não é isso, que existem túmulos aqui que já estão perdidos. Por que eles estão perdidos? Porque foi feito um túmulo ao lado do outro, na frente, do lado, e não tem mais como enterrar, porque não cabe mais a urna na sepultura devido à localização e à forma com que eles ficaram superlotados. Esse é um problema muito sério dentro do nosso cemitério.